Aí pessoal, hoje a gente vai resolver a lista da semana 6, tá? Eu comecei pegando o enunciado que tinha na atividade e copiando aqui aquela classe retângulo. É a mesma que a gente fez na semana 5, mas aí eu copiei aqui para a gente dar uma analisada nela, tá? E eu adicionei o main só para a gente poder fazer alguns testes, tá? Bom, o que a nossa classe faz? Vamos relembrar. A gente tem uma classe retângulo, ela tem um comprimento e uma altura. Tá? Esse comprimento e essa altura, eles não são static. O que isso significa? Significa que esse comprimento vai ser diferente para cada objeto que eu criar. Então, cada objeto vai ter o seu comprimento e a sua altura. Ok? Isso aqui, retângulo, que recebe um comprimento double e uma altura double, ela é a classe construtora, ou seja, vai ser aqui que eu vou construir o meu objeto retângulo. Essa classe ela recebe um comprimento e uma altura e ela vai salvar esse comprimento e essa altura dentro do objeto, dentro de cada objeto que eu criar. Então vai ser no interior do objeto. Não vai ser salvo na classe, vai ser salvo para cada objeto. E é por isso que a gente usa descomprimento igual a comprimento. Esse comprimento daqui é esse comprimento que a gente vai digitar quando a gente criar um retângulo. Já vou mostrar isso. E aí a gente vai salvar esse comprimento nessa variável dis.comprimento. Esse dis. Ele significa que é o comprimento desse objeto. Esse dis que se refere ao objeto, então ele é o objeto.comprimento, tá? Então esse dis.comprimento é esse comprimento que a gente criou aqui, que não é estático, ele é de cada objeto, tá? E a mesma coisa aqui para a altura. E depois, de novo, a gente tem uma função, um método área, que faz o comprimento vezes a altura, e um método perímetro, que faz 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a altura. Esse comprimento daqui é esse comprimento daqui. Por que ele não usou dis.comprimento e dis.altura? Poderia ter usado, só que aqui, como não existe ambiguidade, que nem é o caso daqui, que a gente tem 2 comprimentos, a gente não precisa especificar. Tá? Quando ele não recebe nenhum comprimento no método, ele sabe que esse comprimento que ele está usando é o comprimento do objeto, tá? Não é um comprimento novo. Ok? E aqui dentro do main, eu vou criar um retângulo, só para a gente ver. Como é um retângulo, eu preciso escrever retângulo antes de dar o nome da minha variável, porque a gente sempre faz isso, que nem aqui a gente faz double comprimento. Aqui eu faço retângulo R1. R1 vai ser o nome do meu retângulo. Então ele vai ser igual a um new retângulo. E quando eu fizer esse new retângulo, eu vou chamar a classe construtora. E eu quero chamar essa classe construtora aqui. Então eu preciso passar um comprimento e uma altura. Tá? Eu vou passar 20 de comprimento e 10 de altura. Então aqui eu criei um retângulo R1 e eu vou querer imprimir ele. Então eu vou fazer system.out.println e eu vou imprimir, por exemplo, o R1.area. Então, esse área aqui, ele é um método do retângulo. E como ele é de cada retângulo, porque isso aqui não é static, eu preciso pôr o nome do retângulo cuja área eu quero calcular. Tá? Então, por isso eu preciso pôr R1.area. E se eu fizer isso aqui e rodar, vamos salvar primeiro, ver se não tem nenhum erro. Aparentemente nenhum erro, vou rodar aqui. E aí ele calculou a área desse retângulo de 20 por 10, ok? Vou criar outro retângulo. Vou fazer retângulo R2 igual a new retângulo de 25 por 5. Tá? Agora, se eu quiser calcular a área do R1, é isso aqui que eu já estou fazendo, né? Então, se eu rodar, ele vai calcular a área do R1. Se eu trocar
de R1 para R2, eu vou rodar, preciso salvar, e ele vai calcular a área do retângulo 2, certo? Se eu quiser o comprimento, então eu vou substituir aqui o ponto área por ponto comprimento. Ok? Então eu estou pedindo o comprimento do retângulo 2. O retângulo 2, vamos ver aqui, o comprimento dele vai ser 25, porque eu passei aqui, ó, 25 como comprimento. Se eu botar R1 aqui, ele vai me dar o comprimento do retângulo 1, ok? Então, isso porque comprimento é um não estático, tá? E aí, para ter acesso ao comprimento daquele objeto, eu escrevo o nome daquele objeto, ponto, a variável que não é estática, tá? Se fosse uma variável da classe, aqui eu ia escrever não o objeto, mas o nome da classe, ok? Mas aqui a gente não tem nenhum parâmetro que seja estático. Então, vamos lá. Opa, não era isso aqui que eu queria abrir. Vamos resolver o exercício. O exercício da lista aqui, ele fala sobre a classe construtora, tá? E ela tem um método para criar a classe construtora. Desculpa, a gente tem a classe retângulo e o método construtor, né? O método que vai construir o objeto, ele é diferente dos outros métodos, tá? E aqui a gente já vê bem claro que esse método aqui, a gente não escreve nada antes dele. A gente não escreve double retângulo, por exemplo. Por quê? Porque ele não retorna um double, ele não retorna nada. O construtor nunca pode retornar nada. Então, ele não tem um double, nem int, nem nada antes. Ele não vai retornar, ele não tem um tipo, ok? Então, o construtor nunca terá um tipo de retorno. É isso, essa é a resposta certa. Eu vou falar porque as outras estão erradas e eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse Private, Public, Protect ou Default, tá? Primeiro, o método construtor não precisa possuir o mesmo nome da classe. Isso está errado. Ele precisa ter o mesmo nome da classe. A nossa classe chamava retângulo, o nosso construtor tinha que chamar retângulo. Senão a gente não sabe quem é o construtor, ok? Aqui, os construtores podem ser marcados como final, static ou abstract. Static são só os métodos que são da classe, não do objeto. O construtor vai construir o objeto, então ele não pode ser static, ok? As classes em Java não possuem construtor padrão. Não, isso é mentira. Quer ver? Aqui, se eu não criar esse construtor, vai existir um construtor que não faz nada. Que é a mesma coisa que eu fazer assim, ó, retângulo, não recebe ninguém e não faz nada. Esse aqui, ele é o construtor padrão do Java. Então, se eu não definir, vai existir esse construtor aqui. Eu não preciso escrever ele existe por padrão, tá? Então, os construtores padrões existem. O Java possui construtor padrão. A gente não é obrigado a criar um construtor. Todas as classes em Java devem possuir pelo menos um construtor. Não precisa possuir um construtor. Existe um construtor padrão, então a gente não precisa criar um construtor, ok? E aqui um pouquinho assim sobre esse private. O que é um private? Private é um método que ele só pode ser acessado pela classe, ele não pode ser chamado de fora da classe. Então a gente precisa, para chamar esse método, precisa ter, por exemplo, um outro método da classe que vai chamar o método construtor. Então a gente não pode criar um objeto fora da classe. Isso é usado raramente, mas pode ser feito. Em geral, isso é usado quando você quer criar um único objeto de um tipo, não quer permitir que outros objetos sejam criados. O protected é mesmo meio parecido, você não quer que o usuário crie objetos, então você vai proteger aquele objeto, tá? E o public e o default, bom, ele por padrão é público, então se você não colocar nada, ele vai ser público, ok? Então é isso, isso é a pergunta 1, espero que vocês estejam entendendo e na próxima pergunta a gente vai construir
um método, beleza? Mas eu vou fazer isso no próximo vídeo, e porque eu tive alguns problemas gravando esse vídeo aqui, fiquei meio sem áudio, então vou tentar fazer vídeos mais curtos, ok? Pergunta 2 no próximo vídeo. E aí, boa sorte aí, pessoal.